Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 31 de julho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. O material que nós estamos iniciando hoje é o material digital da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aula 1 do 3º bimestre, é uma aula de nivelamento, certo? Conteúdo, comparações de frações. Os alunos que estão aqui hoje comigo são eles, a Natália, a Nicole Ferraz, a Nicole Daiane, a Gabi, a Valentina, a Ana Cláudia, o Elias e o Luiz Felipe. Nenhum aluno faltou hoje, né? Não, Luiz Henrique. Nenhum aluno faltou hoje, né? Então, como nenhum aluno faltou hoje, a aula mesmo assim é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenk. O conteúdo, como eu já falei, o tema hoje é comparação de frações. Objetivos: comparar frações com denominadores iguais. O que é denominador? É a parte de cima ou a parte de baixo? De baixo. De baixo, denominador. A parte de cima é numerador, certo? Comparar frações unitárias com numeradores iguais a 1. Então, frações unitárias é quando a parte de cima é 1 e a parte de baixo pode ser qualquer número, menos 1. Qual o número que não pode ser na parte de baixo? Não pode ser o denominador de jeito nenhum. Zero, porque é impossível dividir por zero. Então, muito bem. Comparar frações de denominadores e numeradores diferentes. A habilidade em questão é a habilidade EF07MA08. Ler, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Para começar, você se lembra como podemos comparar frações? Como que a gente pode comparar frações? Por exemplo, meio é igual a 3/5? Não. Por que não? Porque 3/5 é maior. É o não. Ah, só de olho assim? Não é. A gente sabe que não é, mas não está conseguindo explicar isso. Tipo assim, a gente não vê pelo denominador. Então, gostei. A Valentina falou, vamos observar o denominador. Pode falar, Ninho. E se fizer 2 vezes, acho que 3, não vai dar também, porque vai dar mais. Isso também dá para fazer, isso é um truque. Mas a princípio é o seguinte, a gente vai olhar a parte de baixo. A parte de baixo são iguais? Não. Então eu tenho que transformar em frações equivalentes para eu poder ver. Então o que acontece? Vou fazer uma bem simples aqui. O 2 e o 5, o mínimo múltiplo comum entre eles, o MMC, é 10. Então eu vou fazer uma fração com o denominador 10, a outra também com o denominador 10. Então lá, eu multiplico 2 por quem para dar 10? 5. Por 5, então eu tenho que multiplicar de cima também. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Ótimo. Agora aqui, o 5 multiplico por quem para ser 10? 2. Por 2. 5 vezes 2? 10. 10. A de cima também tem que multiplicar por 2. 3 vezes 2? 6. 6. São iguais? Não. Então não são frações iguais, equivalentes. Certo? Ah, professor, mas aqui eu consigo descobrir uma coisa. É verdade. Dessa maneira você consegue descobrir qual fração é maior, qual é menor. Qual é a maior? A 6 décimos é maior do que 5 décimos. Ou seja, 3/5 é maior do que meio. Outro jeito de você comparar é o que a Aninha estava tentando falar lá. Ó. Só dá para comparar se é fração equivalente ou não. Não para quem é maior, quem é menor. Você faz assim, esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. São iguais?
Não. Então elas são diferentes. Tá bom? Agora lá, foco no conteúdo. Comparar frações com denominadores iguais. Esqueci de perguntar isso para vocês. Olha aqui. Acabamos fazendo ali, mas sem querer. 3 oitavos e 4 oitavos. Quem é maior, quem é menor? 4 oitavos. 4 oitavos é o quê? Maior. Maior. Então 3 oitavos é menor do que 4 oitavos. Lembra, o biquinho do passarinho pro lado menor, bocona do jacaré pro lado maior. Certo? Então vamos lá. Comparação de frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Parte de baixos iguais, a maior quem tem a parte de cima maior, tá bom? E aqui no desenho a gente percebe que realmente 3 quartos é maior que 2 quartos, certo? Comparação de frações unitárias. Unitárias quando a parte de cima é o número 1. Quem é maior nesse caso? 1/10 ou 1/5? 1/5 é maior. Quando você tem frações unitárias, você vai olhar o seguinte: quem a parte de baixo for menor, ele é maior. Por quê? Isso, é porque eu peguei uma barra de ouro e dividi dividi em 5 partes e peguei uma. Peguei uma barra de ouro, dividi em 10 partes e peguei uma. Qual que eu peguei mais peso de ouro? A 1/5, né? Que é mais. Olha aqui. Isso, aqui ele mostra. Ó, imagina isso aqui. Pensar em dinheiro, quem sabe a cabeça da gente funciona, né? Barrona de ouro aqui. Aqui foi pego a metade. Barrona de ouro aqui. Foi pego um terço. Barrona de ouro aqui. Foi pego 1/4. Barrona de ouro aqui. Foi pego 1/6. 1/5. E a barrona de ouro aqui foi pego 1/6. Eu quero a metade. Qual que se escolhe a Daiane? Se eu peguei a metade, se eu peguei isso, muito bom, metade também. Mas se só tiver uma, eu peguei a metade, você não pode pegar mais a metade. Qual é o outro que você pegaria? 1/3. Opa, que beleza, você pegou 1/3. Ferraz, qual que você pegaria dessas que sobraram? 1/4. Ninguém quer pegar pouco dinheiro, hein? Natália, qual que você pegaria, do 1/5 ou 1/6? 1/5. Gabi, sobrou 1/6 pra você, coitadinho de você. Eu roubo da Daiane. Ou você pega a barra inteira, né? Roubo todo mundo. Olha lá, pega de todo mundo lá. Certo? Olha lá, ele coloca. E a escolha nossa foi nessa ordem. Metade foi o primeiro a ser escolhido, porque é maior. Então, metade é maior que 1/3, que é maior que 1/4, que é maior que 1/5, que é maior que 1/6. Tá bom? Quanto maior a parte de baixo, menor ele vai ser, porque ele vai se dividir em menores partes, né? Por isso que as frações unitárias, quanto maior o número de baixo, menor ela vai ser. Olha lá, aqui fala, em frações unitárias, onde o numerador é 1, maior fração é aquela que tem o menor denominador. Tá bom? Foco no conteúdo. Olha os meninos, que chique. Estão discutindo lá. Eu quero maior, eu quero meio, o outro 1/3. Então lá, comparação das frações com denominadores diferentes. Ah, agora lascou tudo. Como comparamos frações com numeradores que não é 1 ou os denominadores não são iguais? Por exemplo, quem é maior? 2/3 ou 5/6? Temos que encontrar frações equivalentes. Então, para eu fazer o meu 3 virar 6 é fácil. Eu multiplico por 2. Eu multiplico por 2 também de cima. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Aqui eu mantenho do jeito que está bonitinho. 5/6. Quem é maior? 5/6. 5/6 é maior, bocona do jacaré. Só que não, lembrando, na hora de ler, você não vai fazer que nem japonês, que lê da direita para... A gente lê daqui para lá. Aqui eu leio 4/5 é menor do que 5/6. Eu poderia fazer assim, ó.
5 sextos é maior que 4 sextos. Lembre-se, 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços, tá bom? Então, se você quer falar o maior, você põe o maior do lado esquerdo, põe o sinal de maior e pro lado direito o menor. Se você estiver digitando e eu falar para você, digita no teclado maior, é o da esquerda ou da direita que você digita? Esquerda. Da esquerda? Eu sempre tinha essa dificuldade. Alguém falava sinal de maior, sinal de menor. Qual é o sinal de maior, qual é o sinal de menor? Aí quando eu tive aula com a minha mãe na terceira série, que ela tentou reprovar eu peguei e aprendi isso aqui com ela, nunca mais esqueci, além da boca do jacaré. Quando você não lembra o sinal, você vem aqui, faz um cortinho aqui e um cortinho aqui. Esse número ficou parecendo que número? 4. E esse ficou parecendo quem? 7. Então 4 é menor, 7 é maior. Quando tiver dúvida, faz um cortinho aqui, um cortinho aqui. Aí esse quer dizer menor. E esse aqui quer dizer maior. Certo? Truques, né? Que a gente tem que usar na vida aí. E esse truque é velho. Tá, você viu? Troquei a mesinha aqui agora, ficou chique a coisa. E eu tenho que treinar bastante também. Comparação de frações com denominadores diferentes. Podemos comparar 2 terços e 5 sextos buscando frações equivalentes com denominadores iguais e comparando os numeradores. Para isso, pode-se calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre os denominadores. Depois determinar as frações equivalentes e fazer comparações dos números. Então aquilo que eu fiz foi um atalho. Mas vamos achar quem é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6. Números primos: 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Quem é o primeiro número primo? 2. Vou dividir por 2. 3 dá para dividir por 2? Não. Copia. 6 dá para dividir por 2? Dá quantos? Dá 3. Dá para algum dividir por 2 ainda? Não. Quem é o próximo número primo? 3. 3 dá para dividir por 2? Por 3? Dá. 1. 3 dá para dividir por 3? 1. Pronto, acabou. Mínimo múltiplo comum, 2 vezes 3, 6. E aí a gente faz aquele mesmo truque que a gente fez. 6 aqui, 6 aqui. Nossa, que 6 feio. Você elogiou, eu fiquei empolgado aqui. Ah, outro truque aqui, ó. Legal, tem um monte de truque. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3. 2. Pega a resposta e multiplica pelo de cima. 2 vezes 2. 4. Opa. 6 dividido por 6. 1. 1 vezes 5. Pronto. Daí eu comparo. Quem é maior? Quem é o numerador maior. Isso mesmo. Comparações de frações com denominadores diferentes. Ó, quando eu peguei o 3 e o 6, eu falei lá atrás, né, Luiz? Eu não falei por que eu peguei o 3, por que eu peguei o 6, porque eles eram a parte de baixo da fração. E a parte de baixo da fração a gente chama de denominador. Aí a gente vai fazendo divisão por números primos. E aí a hora que ficar tudo 1 embaixo, se multiplica todo mundo que está ali. MMC é o produto de fatores primos. O que é número primos? Que nem aquele aluno respondeu. Aquele que o número é filho da tia dele. Teve um aluno que respondeu isso para mim. Então, né? Quem que é a tia, então, né? Então, só para lembrar, o que é números primos? É número que só dá para dividir por 2 números. Por si mesmo, gostei. Eu falava por ele mesmo, por cima é bonito. Por si mesmo e por 1. Só que tem que ser 2 números diferentes, porque o número 1 é primo. O número dá para dividir por ele mesmo e por 1. Só que 1 e 1 mesmo é 2 números iguais. Por isso que o número 1 não é número primo, tá bom? Continuando. Conhecendo o novo denominador, buscamos os numeradores, determinando as frações equivalentes. Então, aquele jeito que eu falei para vocês. Põe 6 e 6 faz 6 dividido por... Ali já fez aqui, ó, desculpa, eu errei. 6 dividido por 3, 2. Pega a resposta e multiplica de cima. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6,
1. Pega a resposta e multiplica por de cima. 1 vezes 5, 5. Tá bom? Como 4 é menor que 5, então 2 terços é menor do que 5 sextos. Se eu calculei lá, por que eu respondi 2 terços? Porque a pergunta era de quem era maior, 2 terços e 5 sextos. A fração 4 sétimos, que é o menor, é a mesma coisa que 2 terços. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa, se já é atividade. Atividade 1. Comparando as frações 2 quintos e 1 décimo, qual das alternativas é correta? 2 quintos, o que é esse sinal aqui? Como que eu leio? Maior? Maior, fez o quartinho que é o 7. 2 quintos é maior que 1 décimo? 2 quintos é menor que 1 décimo? O 2 quintos é exatamente igual a 1 décimo. Pause, 1 minuto e meio para vocês fazerem. 2 minutos. Natália, qual que você achou que é? Agora que eu lembro, eu não vou falar por nome. Vou começar de novo, mas não vou falar nome, porque se errar não tem importância, porque é o que você pensa. Faz o dedo. Isso. Aqui. Luiz. Esquece, não vou perguntar do Luiz ainda. Bom, uma garantia a gente tem, alguém vai acertar, né? Marcaram A, B e C. Então vamos lá. Descobrir o menor divisor comum, o mínimo múltiplo comum, né? No caso, né? Mínimo múltiplo comum do 5 e do 6. Do 5 e do 10. Números primos: 2, 3, 5, 7. E assim por diante. Caso a gente precise, a gente continua. Algum desses números dá para dividir por 2? Sim. Sim. Então, 5 dá para dividir por 2? Não. Copia. 10 dá para dividir por 2? Dá. Sim. Dá quantos? 5. 5. Algum deles dá para dividir por 2 ainda? Não. Não. 5 e 5 dá para dividir por 3? Não. 5 dá. 5 dividido por 5? 1. 5 dividido por 5? Terminei. Meu mínimo múltiplo comum é igual 2 vezes o 5. Quantos que dá 2 vezes 5? 10. Descobri o meu mínimo múltiplo comum. Então eu vou colocar embaixo aqui agora. 10 e 10. 10 dividido por 5. 5. 10 dividido por 5. 2. 2 vezes 2. 4. 4. 10 dividido por 10. 1 vezes 1. 1. Quem é maior? 4. 4 décimos é maior do que 1 décimo. Agora eu vou voltar à fração originária. 4 décimos é uma coisa que 2 quintos. 2 quintos é maior que 1 décimo. Qual é a resposta correta? Letra A. A de amor. Posso passar a página? Olha lá. A. Certo? Podemos comparar frações de determinado, a fração equivalente a 2 quintos. Então, igualamos os denominadores. E aí percebemos que 4 décimos é maior que 1 décimo. Portanto, 2 quintos é maior que 1 décimo. Na prática 2, eu vou ler, vou apertar pausa, vocês vão pensar rapidamente e depois a gente vê qual é. Verdadeiro ou falso? Imagem 1 e imagem 2. Analisando as duas imagens que representam o mesmo inteiro, quer dizer que o inteiro desse é igual ao inteiro... Igual é duro, né? O inteiro desse é igual ao inteiro desse. Imagine que é um chocolate nesse formato. Tá? Analisando as figuras que representam o mesmo inteiro, dividido em partes iguais, a fração que representa a figura 1 é maior que a fração que representa a figura 2? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Vamos lá.
1, 2, 3. Ó, vou ler de novo, enquanto vocês vão pensando. Analisando as duas figuras que representam o mesmo inteiro, dividido em partes iguais. A fração que representa a figura 1. A fração que representa a figura 1 é maior do que a fração que representa a figura 2. Se vocês acham que é isso mesmo, a figura 1, a fração é maior do que a figura 2, vocês levantam o polegar. Se vocês acham que é falso, que a figura 2 é maior do que a figura 1, vocês vão deixar para baixo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e dá o sinal aí para mim ver. 1, 2. Quem acha que é positivo, levanta a mão, mais fácil. 1, 2, 3. Só 2. Positivo, 2. Quem acha que é falso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos alunos tem hoje? 10? Mas que janho, teve gente... Ah, é 8, tá certinho. E agora? Sabe o que confundiu bastante gente aí? A fração. Qual é o denominador das duas frações? A parte de baixo. 5. Ótimo. 5. E a fração é do que está faltando ou do que está pintado? Se fosse uma pizza, é da quanto que eu comi da pizza é o que faltou. Mas não, é o que está pintado. Essa primeira fração tem quantos no numerador? 3. E essa fração? 4. A figura 1 é maior do que a figura 2? Falso. Né? Ela não é maior, ela é menor. Olha lá. 3 quintos. A maioria tem 3 quintos e 4 quintos. É só você olhar aqui. Aqui tem 3, aqui tem 4. Então ele tem mais mesmo. Porque o senhor falou que era... Ali tá escrito partes iguais. É, que as duas foram divididas em partes iguais. As duas foram divididas em 5 partes. Isso, obrigado, Gabi. Aí é bom tirar essa dúvida, né? Então, as duas imagens foram divididas em 5 partes iguais, só que essa aqui foram preenchidas 3 e essa aqui foram preenchidas 4. Olha lá, é falsa, porque 3 quintos é menor do que 4 quintos. Portanto, a afirmação é falsa, fake news. Na prática 3, olha que gostoso nadar com esse frio. Atividade 3. Uma competição de natação. Joana completou. Que fração que é essa? Que ganho de número é esse? 2 terços. Isso aqui, 2 terços pode ser representado assim, pode ser representado assim e também pode ser representado assim, tá bom? Então, em uma competição de natação, Joana completou 2 terços, enquanto Leila completou 3 quartos da mesma prova. Quem nadou mais? Joana nadou 2 terços. Leila 3 quartos. Quem é maior? 2 terços, 3 quartos. Só olhando o denominador eu consigo resolver? Não, né? São diferentes. Então o que eu tenho que fazer? Quem lembra? MMC. E achar frações equivalentes. Como que eu faço o MMC? Quem lembra? Fatoração. Perfeito. Quem fica do lado esquerdo aqui? 4 e 3. Ou 3 e 4. Tanto faz. Porque é a parte de baixo. Muito bem. E eu vou dividir por números primos. Quem são eles? 2, 3, 5, 7. Tá bom até aqui. Até porque? Até o 3 já estava bom, porque nem o 3 nem o 4 é maior do que 3. O 4 é maior. Nenhum deles é maior que 5. Eu não precisaria do 5. Vamos lá. Algum desses dois números dá para dividir por 2? Sim. 3 dividido por 2 não dá. Copia. 4 dividido por 2?
2. Qual o próximo número que eu vou dividir? Por 2 ainda. Quem falou? Eu. Isso, eu não posso passar por 3 ainda, porque eu tenho que continuar dividindo com 2 até não poder mais. E o 2 dá para dividir por 2. 3 copia, 2 dividido por 2 dá 1. Algum desses dois números ainda dá para dividir por 2? Não. Quem é o próximo? 3. 3. 3 dividido por 3? 1 dá para dividir por 3? Sim, dá. Deixa bem claro, né? Quando eu falo dá para dividir, dá. Na verdade dá, mas tem que ser divisão sem restos, tá bom? E aqui o MMC é igual 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2? 4. 4. 4 vezes 3? 12. Quem é o mínimo múltiplo comum? 12. 12. Aqui vai ser a Joana, aqui vai ser a Leila. Vamos achar o mínimo múltiplo, vamos achar a fração equivalente a 2 quilos. 12 dividido por 3. 3. Não. 12 dividido por 3. 4. Pega a resposta e multiplica pelo de cima. 4 vezes 2. Quantos? 8. Aqui. 12 dividido por 4. Não. 12 dividido por 4. 3. Pega a resposta e multiplica pelo de cima. 3 vezes 3? 9. Quem nadou a maior distância? Joana ou Leila? A Leila. Hã? Não. A Leila. As duas partes de baixo são iguais, eu olho a de cima. Ela nadou 9 partes de um total de 12. E a Joana 8 partes de um total de 12. Então, Leila. Certo? Olha lá, subindo a resposta. Olha lá, MMC 12. 8 dozeavos é da Joana. 9 dozeavos é da Leila. Então podemos afirmar que a Leila nadou mais, a maior distância. Alguma dúvida aqui? Não? Aplicando, vou apertar pause e vocês vão tentar resolver. Vou ler para vocês. Simulado, Prova Brasil 2011. Observe as figuras. José, Pedrinho. José, nossa senhora, os dois são um círculo ou não? É. Então dividido em partes iguais? Ou alguém tem mais partes divididas? Partes iguais? Vamos ver? O José tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O denominador de José é 12. Do Pedrinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do Pedrinho, o denominador é 8. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. Pedrinho, 8 partes iguais e comeu 6. José dividiu a sua em 12 partes iguais e comeu 9. Então, qual das alternativas está correta? Vou apertar pause. Mais um. Pode falar, só não vou falar o seu nome. B, né? B também? A. Tomara que não seja nem C nem D, né? Vamos lá. Frações com denominadores diferentes. Eu escutei os alunos falando aí e eu fiquei feliz. Acharam o MMC, né? O MMC de 12 e 8. 12 e 8. Opa!
12 e 8, dividido por 2. 6 e 4, dividido por 2. 3 e 2, dividido por 2. 1 e 3. Acabou o número 2, que é o número primo. Quem é o próximo número primo? 3. 1 e 1. Multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então vamos achar os denominadores, frações equivalentes com denominadores de 24. Saúde, Deus te crie. 24 dividido por 12. 2. Pega a resposta e multiplica por de cima. 2 vezes 9. 18. Saúde. 18, 24 avos. Foi a quantidade que José comeu. Pedrinho. 24 dividido por 8. 3. Pega o 3 e multiplica pelo de cima. 3 vezes 6. 18, né? 18, 24 avos. Quem comeu mais? Os dois comeram a mesma quantia. Pedrinho, José, Pedrinho e José comeram a mesma quantidade. Resposta correta, letra A. E sabe o que é legal disso aqui? Isso aqui dava para resolver pintando, ó. Palmas para todos que fizeram, mesmo quem errou também. Aprendeu agora. Ó, num concurso, se tem uma imagem dessa, é mais rápido. Num concurso, não vai fazer isso nas minhas aulas. Nas minhas aulas tem que fazer o que está aprendendo. Eu estou dando uma dica aqui para vocês. De 12 ele comeu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 8 ele comeu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhando no desenho, quem comeu mais? A mesma coisa. Só que eu gostei de ver, eu fiquei muito feliz mesmo na hora que eu cheguei e vi vocês falando, não, a parte de baixo é 24. Eu falei, olha que legal. Isso. Mas que bom que você não fez isso. Que aqui o objetivo é esse. Mas no concurso dá para resolver. Sabe aquela história? Quer que eu desenho? Eu falei, é lógico. Matemática dá para resolver um monte de coisa com desenho. Então, se alguém algum dia falar, quer, menos a mãe de vocês, né? Se ela falar, quer que eu desenhe para você entender? Você falar, é lógico, o professor Ricardo falou que é bom. Ela vai querer vir brigar comigo depois. Então, não, tá? Na hora que vocês estiverem brigando com a mãe, não. Então, lá, aqui está aqui a resposta, certo? Alternativa A, Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza e não chamaram o professor Ricardo para comer pizza também. O que aprendemos hoje? Aprendemos como comparar frações com denominadores iguais, frações unitárias, frações com denominadores diferentes. Há uma novidade agora no terceiro bimestre. Tarefa SP. Agora a lição não é uma lição de casa minha, é uma tarefa do estado de São Paulo. Vai ter de todas as matérias. E a hora que acabar a segunda aula, que eu vou fazer o segundo PowerPoint, eu vou mostrar para vocês e vou explicar a regra, tá bom? Como que nós vamos fazer e a nota vai ser lá. Se o aluno perdeu o prazo, não dá para fazer, então eu tenho que fazer dentro do prazo, tá bom? Depois eu explico melhor isso na hora que acabar a aula aqui. Referências: Lemuf, 4. Apoio, material de apoio ao professor do Paraná, currículo paulista do estado de São Paulo. Então aqui são as das imagens. E terminamos a primeira aula do material digital do terceiro bimestre da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Deixa o like se gostou, se não gostou, pode deixar o like também se quiser. Tchau, tchau.